Graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? Então, primeiramente, eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e o que aconteceu aqui? Toda a adoração. Então, eu quero me apresentar. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio, tá? Eu sou pai para toda a vida do Luan, do Lucas, da Lívia e da Laura. Enchi a terra, né, gente? E eu fui casado por toda a vida, até que a morte o separou da minha maravilhosa Cleo, que hoje está contemplando não apenas como um espelho, mas face a face o nosso Criador. E para a glória de Deus, nós somos da mesma igreja mãe. Eu sou da IPI de Vila Terezinha, mas filho da IPI de Vila Brasilândia, no qual o Enias, com muito carinho, falou muito bem de vocês. Também eu trago um abraço e um amor fraternal, um amor ágape, do conselho da IPI de Vila Terezinha, o qual eu sou vice-presidente, e no qual lá eu sou presbítero ativo e seminarista da FATIP. Eu sou finalizante, aluno finalizante, então esse ano o meu TCC já está sendo analisado pelo Valdinei, o professor Valdinei, no qual o tema é o luto. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui com todas essas características do Flávio, mas se você quiser saber quem é o Flávio realmente, a palavra é servo. Eu sou um servo do Senhor que estou aqui para servir a cada um de vocês. Amém? Tudo isso para a glória de Deus. E se vocês puderem virar para trás ali, pode levantar a mão. Aquele ali é o meu pai, Paulo Ribeiro. Potência, viu, gente? O homem tem potência. 77 anos de IPI. Ele não esteve no dilúvio, mas pisou no barro. Né, Paulão? Esse homem é referência na minha vida. E hoje nós vamos falar de família. Família. E eu quero dizer que a família foi feita pelo Criador perfeito. Nós vamos falar sobre um tema de maio, né? O tema da família. E aí eu quero já perguntar aqui, quem é marido aí? Levanta a mão, deixa eu ver aqui, quem é marido? Marido, tem bastante marido aqui, gente. Glória a Deus. E quem é esposa? Quem é esposa? Os adolescentes achou que fugiu dessa, né? E quem é filho, levanta a mão. Quem não levantar foi feito pela chocadeira, certo? Todo mundo aqui é filho. Então essa mensagem hoje é para quem levantou essa mão. Amém? E uma coisa eu já quero orientar aqui. Se você verdadeiramente ouvir essa mensagem, ela entrar no seu coração, você meditar nessas palavras e agir e praticar, a sua vida, eu prometo, ela nunca mais será a mesma em família. Quem crê nisso diz um amém. Isso foi ensaio, pastor. Quem crê nisso diz um amém. Agora nós vamos tremer o inferno. Quem crê nisso diz amém. Acontecerá, porque a palavra tem poder. E vocês disseram que assim seja. Amém? Então nós vamos abrir nossas Bíblias aí, o texto referência, Efésios 5. Vai estar projetando, né? Efésios 5, 22. Vou também abrir minha Bíblia, porque vai que dá um apagão aí, né? Eu confio mais nas escrituras aqui no papel. Só que nós temos a tecnologia para nos ajudar, não é verdade? Quem trouxe a Bíblia aí? Quem não trouxe, misericórdia, gente. E se dá um apagão? Você vai confiar no que o pastor está dizendo? E se ele começa a falar de Apocalipse e está em Gênesis? Não é verdade? Então é sempre importante a gente estar com a Bíblia. A gente não sai com a Bíblia para nós. Porque a Bíblia a gente estuda em casa. A gente sai para a Bíblia para ministrar para alguém que não conhece. A não ser que você conhece toda a Bíblia. A não ser que você chegue e fale, Atos 1:8 está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quem é top aí que sabe toda a Bíblia? Se eu falar assim, fala João 3,16, quem fala aí? João 3,16, fala aí, baterista. Não pode ajudar, ele tá evangelizando sem o celular.
Para que o quê? Para que todo aquele que... Mas o quê? Salva de palmas para ele. Glória a Deus. Agora você entendeu que precisa da Bíblia para não gaguejar? Então, jovens, tragam a Bíblia, para que vocês abram a Bíblia, e aí vocês vão falar o quê? Vocês vão falar assim, 1 João 2,14. Tem coragem de colocar aí do 1 João 2,14? Eu quero que os jovens se coloquem de pé. Jovens, coloca de pé. Agora eu vou ver os caras de 30, 40 anos colocando de pé. Porque o pessoal... Aí, ó, todo mundo é jovem. Ó, eu quero uníssono. Sabe o que é uníssono? Vocês que cantam aqui na frente, o que é uníssono? É cantar igual. Não é? De um mesmo tom, numa mesma harmonia. E aqui é numa só voz. Então vocês vão falar com brado, porque vocês são fortes. 1, 2, 3. Glória a Deus, gente. Jovens, vocês são fortes e a palavra é conhecida por vocês, é praticada por vocês. Sabe de uma coisa, igreja? Esses jovens não é o futuro da igreja, é a igreja já. Por isso que é uma igreja forte. Amém? Mas voltando ao nosso tema família, eu tinha que falar sobre isso, porque que igreja forte é essa? Cheia. Gente, quando a igreja tem jovens, significa que Deus é exaltado, Satanás humilhado e toda a igreja edificada. Entenderam essa verdade? Parabéns, pastor, pelo trabalho. Se vocês estão de pé, que o joelho desse pastor está ralado em sangue, e suor e lágrimas. E parabéns ao conselho, que se tem a visão de acolher jovens é porque está falando a língua do jovem. Os jovens estão entendendo a mensagem. E não é só palavra, é atitude. Eles estão sendo acolhidos. Parabéns a toda a igreja. Mas voltamos aqui, Efésios 5, 22. Olha só, esposa. Quem é esposa aí, levanta a mão. Essa mensagem é para você. A esposa. Vamos lá, Efésios 5, 22. Vamos ler juntos aqui no telão? Esposa, obedeça seu marido, como você obedece ao Senhor. 23. Agora quem é marido? Levanta a mão aí. Ó, mulheres, jovens, já vou chegar em vocês, mas eu quero falar agora com o marido e a esposa. Tá do lado um do outro? Ou é aquele que a esposa senta aqui e o marido senta lá embaixo? A não ser se ele está trabalhando lá na diaconia, certo? Está do lado um do outro? Olha um para o outro aí. Olha no olho no olho. Se sair fogo é porque a coisa está boa. Olha no olho um do outro. Essa mensagem é uma mensagem que está na escritura para vocês como casal. Essa mensagem é transformadora. Se a sua esposa não está aqui, e é uma questão de que ela ainda não entendeu o caminho, a verdade e a vida, oremos por essa pessoa. Mas se ela não estiver aqui porque você não é um sacerdote que consegue ser tão empolgante que não consegue trazer sua esposa, oremos por você. Então, vamos de novo aqui, ó. Cadê os maridos? Maridos, presta atenção, ó. Você é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvar. Então essa mensagem é para você. Vamos agora ao 25. Marido, cada um de vocês deve amar, eu vou colocar aqui, agregar, ó, profundamente. Fala amar profundamente. Deus zebra, tá vendo como o homem perde a língua quando ele tem que fazer alguma coisa? Fala para a mulher aí, amar profundamente. Aqui a Bíblia ela é transformadora. A Bíblia, se a gente não lê a mensagem... Ó, lembra uma coisa, tá, casais? Nós estamos cheios de testemunho olhando como nós somos referência ou não como casal para eles. Agora faz ao vivo.
Olha para o olho dela e fala, eu vou te amar profundamente. Fala, fala. Fala aí, ó. Casa caiu. Sabe o que é? Ó, vou falar para os adolescentes o que acontece. Quando eles estavam namorando, era assim, ó. Desliga aí, meu amor. Não, desliga você. Ai, desliga você. O cara não tinha carro, ele ia a pé. 2 quilômetros. Aqui de Osasco até a Brasilândia, lá onde eu moro. Só para falar oi, tudo bem, e já ia embora, porque já estava meia-noite. Ele saía 6 daqui, chegava lá, mas ia. Agora não consegue olhar e falar, te amo profundamente. Estão entendendo, né? Ao vivo, vocês têm que ser referência como casal para os jovens. Não é verdade? Continuemos aqui, ó. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Agora nós vamos orar agradecendo a Deus por essas verdades absolutas. Pai, obrigado por essas escrituras, por essa verdade, por essa palavra rema. Venha sobre nós e que ela faça o efeito pela qual ela foi enviada. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos para mudar a história da nossa casa. Oramos com toda a verdade, com todo entendimento e sabendo que só Tu pode mudar a nossa história. Oramos em nome daquele nome sobre todo nome, onde toda língua confessa e todo joelho se dobrará. Jesus! Amém. Esse nome dá tremor e temor. Por isso, pastor, eu agradeço a oportunidade e quero dizer que é uma felicidade estar aqui, compartilhar da palavra de Deus que é rema, mas eu estou com muito temor e tremor, porque a hora que eu venho e abro a escritura, o Flávio diminui e o grandioso Deus se revela. Então, eu gostaria de dar uma orientação a todos vocês. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Porque eu quero saber que essa mensagem, ela vai encontrar o quê? Um coração rochoso? Um coração de espinho? Vai jogar toda essa mensagem, essa semente na estrada? Ou seu coração agora está aberto, está fértil, para receber uma palavra que vai mudar a história da sua casa e da sua vida? Você está pronto para essa mensagem? Então Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai vai se revelar a você. Porque Deus só se revela a quem crê, a quem tem fé. Então, ouça com fé. Creia que essas palavras vão mudar a sua família. Amém? Então, hoje eu farei uma pregação expositiva, pastor, em 3 pontos. Mas se ela tiver um tema, o tema será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua família, que vai mudar a história da humanidade, começando na sua casa. Amém? Então a família é um pilar fundamental da sociedade. É a vida das pessoas. Porque é onde você ali começa a ter os primeiros vínculos afetivos. Valores, referências emocionais. E também é o espaço onde você aprende a se socializar. É aí na sua família. Também a família é um projeto de vida criada por Deus. Antes do pecado, presta atenção, a família foi criada antes do pecado. Deus criou Adão e viu que Adão estava sozinho, e aí ele fez a Eva, ali a primeira família, antes do pecado. Então a família é a perfeição de Deus. Então eu gostaria que vocês tivessem o entendimento do que eu quero passar de mensagem. Porque não adianta vocês virem aqui e não entender o que Deus quer falar com você. O meu objetivo aqui, como apenas um caminho no qual Deus está usando para que vocês ouçam a mensagem, é eu conseguir passar a verdade do Senhor para vocês. Então prestem bastante atenção qual que é o propósito dessa ministração hoje. É que você, eu, nós, todos nós, vivenciemos pilares fundamentais, no qual você vai comer o melhor dessa terra, vai desfrutar do paz, oásis da paz na sua casa, por toda a vida, seja corpo, alma e espírito. O objetivo é você entender ferramentas, pilares, que vão mudar a história da sua casa, onde lá você vai entender os seus parentes, lá onde você vai cultuar o mesmo Deus. Você vai poder olhar e falar, o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo.
O objetivo dessa ministração é você gravar esses pilares para que você consiga ferramentas diárias de tomada de decisão dentro de casa. Para que lá ocorra realmente o que Cristo quer. Sabe o que o Cristo quer para cada um? É que vivamos a plena comunhão. Eu comigo mesmo, eu com o próximo. Quem é o próximo mais próximo? Nossa família. E nós com Deus e com a natureza. E uma perfeita relação onde todo o fruto do Espírito está lá, que é a paz, a alegria, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra isso, gente, não há lei, porque ali você vai desenvolver, porque você está no centro da vontade de Deus. Quem entendeu hoje qual é o objetivo dessa ministração? Levanta a mão, deixa eu ver se alguém está em dúvida. Eu posso repetir. Esse é o objetivo. Nós vamos aprender alguns pilares. Mas antes de aprender alguns pilares, eu já vou falar sobre a questão do que é um alicerce. Gente, se vocês estão vendo essa construção tem paredes, tem teto, tem luminária. Se não houver pilares fundamentais, o fundamento, não tem como levantar as paredes. Não tem. A família não é diferente, pastor. A família não é diferente, porque se não houver um pilar fundamental, que tem o alicerce de manter essa família em pé, ela vai desmoronar. Então eu quero que vocês entendam que o nosso melhor, o cordão de 3 dobras, que não se arrebenta facilmente, é o nosso Cristo. A nossa família só vai estar de pé se o alicerce dela for Cristo. E eu tenho que dizer, eu não posso me calar. Se Cristo não estiver na sua família, ela está fadada ao divórcio, à morte, ao desprezo aos filhos. Está fadada ao pecado. E sabe o que acontece quando o pecado é o alicerce da sua casa? O salário do pecado é o quê? Eu vou falar de novo. Se você não convidar hoje, agora, emergencial, se você não convidar Cristo para ser o alicerce da sua família, você está fadado à morte. E sabe de uma coisa? Não é morte rápida. Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás vai começar a destruir a sua casa. Vai começar com seu pai, com a sua dignidade. Vai começar com a sua irmã. Vai começar com você mesmo. E aí é você que vai desejar a morte. Quando Deus não está. Agora, quando Deus está, pastor, sabe o que acontece? Qual é o nome dessa igreja? IPI de... Sabe o que significa? Peixe morto. Gostou dessa, hein, pastor? Eu não vou revelar a fonte. Mas aqui é peixe vivo. Porque Cristo é a rocha fundamental dessa igreja. Pastor, não me chama mais, estou parecendo pentecostal aqui. Vou até diminuir o tom, não sair do púlpito, né, pastor? Então vamos lá. A rocha fundamental é Cristo. Gostou? Na verdade, irmãos, eu estou fazendo isso apenas para vocês despertar o interesse no que eu estou falando. Porém, eu vou falar de novo. Vocês querem continuar peixe morto ou peixe vivo? Se vocês tiverem servir Satanás, peixe morto. Agora, se você servir aquele que é a fonte de vida, aquele que te deu, que te tirou da morte, do lamaçal do pecado para a morte eterna, e nós fomos destituídos dessa harmonia do relacionamento com a Trindade para a vida, chame Deus para o seu relacionamento em família. Assim como Josué fez. Ele olhou e falou, eu e minha casa serviremos a Deus. Quando ele disse aquilo, nunca mais a vida dele foi a mesma. Porque deixou da morte para a vida. Esse é o objetivo da ministração. Ficou claro? Agora nós vamos aos pontos. Primeiro pilar fundamental para que a sua, a minha, a nossa família esteja de pé, gozando do melhor dessa terra, porque tudo corrobora para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus. Olha a palavra obedece, eu vou falar
Mais um pouco dela daqui a pouco. Mas o primeiro pilar e o primeiro ponto é o amor. Então, voltamos lá, Efésios 5, 22. Mas vamos pular lá para o maridos. Vai projetar? Senão eu leio aqui. Efésios 5, 22. Mas a gente vai ler o verso 25, tá? É só referência. Vamos lá no 5, 25. Então, maridos, agora nós vamos fazer a leitura aqui, ó. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Primeiro pilar, anotem aí. Gente, deixa eu dar uma orientação para a igreja. Olha, é melhor você confiar numa anotação amarelhada, quase apagada, do que na sua memória. Se eu perguntar 30 minutos depois do que eu falei aqui, é só os X-Men vai conseguir responder isso aí. Já esqueci, ó, ele falou alguma coisa de esposa, de marido. Qual era o versículo? Não sei. Então, sabe por que a orientação é anotar? É porque na semana você vai praticar esse negócio aqui, ó. Na semana você vai olhar e vai meditar nessa ministração. Por quê? Porque a gente tem que revisitar para até ver se o Flávio não falou alguma coisa que não está nas escrituras. É interessante a gente ouvir, mas a prática da anotação e a prática da meditação e revisitar o que foi falado é essencial para a mudança de vida. O que diferencia quem muda de vida para aquele que sempre escuta há 40 anos é a praxe, é a prática. E a prática começa na anotação, porque você já vai ter a referência durante a semana para buscar. Quem entendeu isso? Da próxima vez o pastor vai ver assim, todo mundo com caneta, anotando. Pastor, aquele negócio que você falou lá, acho que você mudou o nome lá. Não deve ser Atos, não. Você não leu correto. Então aí o pastor, glória a Deus, está revendo. Não é isso mesmo, pastor? Ponto. Então, ó, maridos, presta bastante atenção no que eu quero dizer com você. Ame você, a sua esposa. Mas, Flávio, o que quer dizer isso? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém odeia o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um mesmo corpo. Na língua portuguesa, a palavra amor possui alguns sentidos. Mas na Bíblia, que foi escrita por grego koiné, ou seja, o grego comum, é nele que a palavra amor possui alguns sentidos. E eu vou falar alguns principais dele. Então vamos gravar eles. O primeiro é o eros. O eros é o amor romântico, a paixão, o relacionamento entre marido e mulher. O relacionamento entre o casal. O outro é o fila, amizade, companheirismo entre amigos e irmãos. E aí, por exemplo, entre pai e filho é o storge. Aquele amor fraternal entre pai e filho. E temos o amor ágape, que é o amor divino sacrificial de Deus pelos homens. Amém? Aí, maridos, o termo usado aqui em Efésios, que a gente acabara de ler e está no telão, não é o eros, não é o storge, não é o fila. É o ágape. Mulherada, glória a Deus. É o amor que ele vai se sacrificar por você. Quem entendeu isso? Mulherada, dá uma salva de palmas aí. Meu Deus. É o amor ágape, o amor sacrificial. Esse amor é um amor de Deus. E aí, é o que eu estou falando. Muitas das vezes a gente vai nas escrituras, mas a gente não medita na prática dela. Agora vamos na prática do que eu falei do ágape. O ágape possui sentidos. Flávio, quais são eles? Marido, você ama essa mulher, não porque você gosta ou não gosta dela, é uma decisão. Esse ágape está incluso um sentido de decisão. 2, você ama essa mulher porque você fez um compromisso com ela, lembra? Eu me comprometo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que o dinheiro separe. Até que você fique feio e gordo, separe. Até que você está usando G, agora é extra big G.
Até que você fale que a comida da minha mãe é mais gostosa. Quem entendeu isso? Não. É um compromisso que você fez com Deus, que você falou, eu a amarei por toda a minha vida. E lembra que o amor completo, aquele amor ágape, sacrifício. Outra coisa, amor é um verbo. Amor, ele requer ação. Maridos, não adianta falar que ama. Você ama a sua esposa? Claro. Você vai jantar na deliciosa comida que ela faz? Odeio. Às vezes o corpo fala. Às vezes você fala que ama essa esposa, mas você nunca levou ela para, depois que casou, para comer um negócio de R$ 500 aí, chamado coco bambu, chamado cornetto italiano, Outback. Vai com o seu ticket lá de 530, gasta 540. Sai só 10 do seu bolso, aí você leva a marmita. A ação. A ação. Você sabe como você vai demonstrar esse amor sacrificial? Você vai acordar, vai agradecer a Deus por essa esposa e vai falar assim, hoje eu farei essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Primeiro ato, que ela acorde na madrugada, assustada porque você está impondo as mãos, falando, Senhor, eu a amo. E ela é a mulher da minha vida. Deixa ela flagrar esse amor sacrificial. Aí de manhã, ela acorda e ela fala, vou fazer o café da manhã, já está lá, ó. Tem pão de queijo, tem lá arroz, feijão e ovo, qualquer coisa, gente. Faz o que você sabe de melhor e fala, hoje eu trouxe para você. Isso é atitude. E sabe de uma coisa? Uma outra atitude é ela olhar para você e ver a imagem de Deus, do protetor e aquele que se sacrifica por essa esposa. Dá um glória a Deus aí, mulheres. Homens, fala assim, deixa comigo. Glória a Deus. Homem que é homem, falou, não volta atrás, é rei. Não dá para voltar atrás. E vocês escutaram e gravaram no celular, né? Deixa comigo. Então amanhã, café da manhã para a mulherada aí. A submissão, agora mulheres, é com vocês. Homens, olha bem para essas mulheres aí. Olha bem. Está olhando olho no olho? Sim ou não? Olha aí. Calma, jovens, eu vou chegar em vocês. Eu estou no primeiro pilar, estou indo para o segundo. O primeiro, se nós formos resumir tudo que a gente falou, a palavra é amor ágape. Fala, amor ágape. Agora nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, nós vamos falar de submissão. Tradução, respeito. Então, vamos lá, Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Pronto, guerra nuclear. Aqui corre sangue, não é de barata, não é assim? Nenhum homem manda em mim. Aqui, meus amados, ninguém está falando de submissão feminina, porque isso causa muita controvérsia. Se analisarmos a conclusão que o apóstolo Paulo faz no versículo, o texto percebemos que a submissão aqui, se sujeitar, é respeitar. Mulheres, respeito. Fala comigo, respeito. Sabe o que é respeito? Esse homem, quando entrar em casa, coloca tapete vermelho para ele entrar. Aí você fala, Vossa Excelência, bem-vindo ao lar. Mas o que o homem encontra quando chega em casa? Auditoria da prefeitura. A lâmpada queimou, a porta não fecha, esse ranhento fica chorando o dia inteiro. Não é assim? Ele nem entrou, já recebeu 450 mil informações. E nem eu te amo, bem-vindo. O Datena revela aí que para o homem voltar para casa, de 100% é 90% só. 10% que volta. Dá glória a Deus que esse homem voltou vivo, inteiro. Mas ele nem entrou. A lâmpada queimou. O pastor ligou para mim. Calma. Tapete vermelho, bem-vindo ao lar. Meu sacerdote. Meu provedor. E não é de internet, não. Meu provedor da comida espiritual. Não é assim?
Quem está entendendo? Jovens, vocês estão entendendo esse negócio aí? Jovens, presta bastante atenção. Se vocês entenderem, vocês vão ser felizes para sempre. Se vocês entenderem, o homem será honrado, respeitado. Mulher, você será amada. E sabe o que acontece quando a mulher é amada? Ela fica feliz, ela sorri, ela fala bom dia, sem ser bom dia. E um homem honrado, ele entra. O guerreiro chegou. Beije meu anel. Não é assim? Aí ele chega, a mulher fala: meu amor, bem-vindo ao seu lar. O seu lanche já está preparado. E ele diz: amor, seu diamante também. Aí, ó, salva de palmas, a mulherada entendeu. A mulherada entendeu, porque esse amor é atitude, é ação, é incondicional, é uma decisão, é um compromisso. Sabe qual é o compromisso com ela? É você amar a ela mais do que a você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Só que Deus disse que o homem deve amar ágape. E a mulher deve se submeter a esse homem. Flávio, você não conhece meu marido, Zé? Você está falando do Zé? O Zé, sem noção, meu marido. Falei, ninguém mandou você beijar a boca dele e casar com ele. Ninguém colocou uma arma para você casar com esse homem. Você achou alguma coisa legal nele. Ele te enganou? É. Mas eu quero dizer que todas as atitudes que nós temos não é por nós mesmos. Porque a palavra de Deus fala sobre a soberania dele, pastor. A soberania é tudo que existe nos céus e na terra pertence a Deus. Então esse homem que está ao seu lado não é seu, é de Deus. Então cuidado ao maltratar a menina dos olhos de Deus. E se você tem fé, esse homem que ainda não está trilhando, palmilhando a verdade e a vida, você vai orar com tanta fé que as suas atitudes serão de uma mulher sábia. Que aí você vai falar assim para ele, ele não traz a provisão para casa. Você vai olhar para falar assim, meu amor, você é o provedor da minha casa. Então, a partir de hoje, eu vou esperar você trazer a comida para casa. E mulheres, vocês têm que ser tratadas assim como uma mulher verdadeira. Não entra no carro enquanto ele não abrir a porta. Quem entendeu isso? Por que você está parado há 5 minutos aí na porta do carro? Só vou entrar quando você abrir para mim, porque eu estou te forjando um homem de verdade. Só que ela vai falar com amor. Zé, abre a porta aí! Aí o Zé vai parecer que é o Shurek. Então o Zé vai falar assim, meu amor, eu te amo tão sacrificialmente que eu vou abrir a porta para você. É a porta do carro, é a porta da cama. Esquece que eu falei aí. Então, meus amados, a submissão feminina é fecha os ouvidos, adolescentes, isso ainda não é para vocês. É para aquele que Deus outorga. Eu quero falar abertamente com os jovens. A intimidade não é pecado. Mas eu quero que vocês entendam princípios. A sabedoria dessa terra diz que use camisinha, não é? Na intimidade. A Bíblia diz não. Qual que é o nome, pastor? Não o que, gente? Forniqueis. Sabe o que é fornicar, jovem? Tradução? Não sai com a namorada para namorar pelado. Entendeu, né? Quem entendeu isso, levanta a mão, jovens. Pessoal, igreja, vocês acham que ele não ouve na internet, lá no TikTok, no YouTube, todos esses negócios, e na igreja a gente não fala? A gente está falando o que é certo. O que é certo, jovens, fidelidade é um voto de pureza. Sabe o que é voto de pureza? Você vai falar assim, ó, eu vou te tratar como uma mulher pura sem mácula. Eu vou te transformar na minha mulher para toda a vida e não só para uma noite. Entenderam? E esses que estão casados, a palavra diz assim, ó, vocês têm que ter intimidade só para ler e para orar, não é isso? Eles estão orando muito? Glória a Deus. Então, presta bastante atenção, não escandalizai-vos. Porque está na Bíblia, a intimidade é a cereja do bolo, que é a graça de Deus sobre o seu casamento. Mas, homens, não dá para ter intimidade com a mulher se você não tem intimidade emocional com ela. É olho no olho, é um presente, é dizer que ela é maravilhosa e agir para isso. E sabe de uma coisa?
Deus é o cordão de 3 dobras que vai trazer tudo isso de maravilhoso para vocês. Amém? Então vocês casais, intimidade é maravilhoso. Para vocês jovens, vocês têm que traçar, palmilhar, step by step, passo a passo, para que vocês alcancem e tenham um casamento puro e simples na presença de Deus. E aí vocês serão o casal mais feliz. Eu vi o casalzinho ali de mão dada ali, olha lá. Ó. Levanta a mão esse casalzinho aí. Quem está acompanhando vocês? Glória a Deus. Pastor, fica de olho aí, ó. Bom, já fez foto de pureza, está lendo lá as escrituras. É isso. Você aqui está sendo acolhido. Aqui você tem pessoas, referências de casal para você. E sabe de uma coisa? Viva o melhor dessa terra e a ame profundamente. Sabe como? Você vai ter que amá-la profundamente e ela vai te honrar. Entenderam como funciona o casamento? Glória a Deus. É isso. Então o segundo ponto é que as mulheres têm que submeter-se ao homem. É o que eu falei. Flávio, você tem certeza disso? Está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei. Se você tem alguma dúvida ou não gostou, fala com Deus. Porque foi Ele que mandou esse negócio aí. Está aqui, ó. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame um ao outro. Quem entendeu isso? Então nós estamos falando de família. O maior objetivo aqui é que Deus seja o alicerce fundamental do casamento de vocês. E se Ele estiver no casamento de vocês, eu tenho certeza absoluta, essa igreja ela será muito forte e inabalável. E aí, com certeza, o homem será feliz, a mulher será alegre e o Senhor Jesus vai estar reinando sobre essa família. Porque qual é o alicerce depois de Jesus da família? É o pai e a mãe. Não é verdade? Vocês são a principal fonte, lembra que eu falei no princípio? De socialização, de ele palmilhar o caminho, a verdade e a vida, as escrituras. E, sabe uma coisa? Não adianta falar para filho. Filho, ele vê pelos ouvidos. O filho, ele ouve por ele que ele vê. Ó que engraçado. Não adianta falar para o filho. Ele vai ver o seu exemplo. Ele vai ver seu exemplo. Ó que interessante. Você está em casa lá. Ó, filho, não pode mentir, tem que ser honesto. Aí toca o telefone. Alô, o seu José está aí? Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Você ensina nas escrituras que não pode mentir. Quando tem uma ligação, fala que eu não estou. Sabe aquela fila que você fura? E seu filho está vendo. Sabe aquela oferta e dízimo que você deixa de ofertar ou deixa de ser fiel a Deus? Ele está vendo. Mas o que você está fazendo? Não, eu tenho uma conta para pagar. Resolva a sua administração pessoal. Deus não tem nada a ver com isso. E eu tenho uma orientação aqui, pastor. 10% não é de Deus? E 90% é do diabo? Quem entendeu isso aí? 10% é só de Deus? Lembra que eu falei da soberania de Deus? Tudo é de Deus. Ele só quer a fidelidade de 10%. E o que você faz com os 90%? Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, façais para quê? Para a glória de Deus. Então, a sua administração tem que ser para a glória de Deus. Então, se você não está conseguindo ofertar ou dizimar, significa que você não está colocando toda a sua sabedoria e inteligência na presença de Deus, inclusive as finanças. E sabe uma coisa? Dívida é escravidão. Devemos fugir. Então, o segundo ponto, quem entendeu? A submissão feminina, ela tem que ocorrer, mas a submissão, a tradução é respeito. O homem e a mulher têm funções diferentes. Então, a diferença entre o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Se a submissão é respeito, a diferença entre o homem e a mulher, então, é funcional e não posicional. Eu quero que fique bem claro, anote aí, ó, funcional e posicional. O funcional e posicional são coisas distintas. O homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar. Não tem? A mulher é auxiliadora,
A mulher é administradora, o homem é um provedor, o homem é a principal fonte do evangelho, o homem é o líder espiritual. São papéis. Mas aí, o homem não é superior e nem a mulher é superior um ao outro. A submissão significa ter respeito à liderança estabelecida por Deus ao homem. Nesse caso, é o que está escrito na Bíblia. A mulher que não respeita o marido, a mulher que não respeita e não está submissa a isso, ela não vai conseguir cuidar os seus filhos conforme Cristo manda. Porque se ela não é submissa à liderança do seu homem, ela está ensinando aos seus filhos não ser submissa ao pastor. Não ser submissa ao patrão lá na empresa, não ser submissa ao pastor, à liderança. Vamos entrar aqui em temas polêmicos. Não gosta do político A, político B? O nosso povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que aquele que está na liderança, a gente tem que orar por ele e honrar a liderança dele. Não interessa quem está lá. Como que a gente pode fazer? Você pode recorrer a Deus. Senhor, eu sou fiel ao que o Senhor nos dá. Por isso, eu irei orar pelos meus líderes e serei obediente. Vem comigo aqui, ó. Hoje nós vamos aprender algo que, se você souber, nunca mais vai acontecer engano na sua vida. Você foi criado para glorificar eternamente a Deus. Quem tem dúvida disso? Então você está aqui para glorificar Deus. Mas tem uma coisa que diferencia a criatura de filho. A criatura não obedece ao seu Criador. O filho, sim. Então hoje nós vamos deixar e vamos entender uma questão aqui, ó. Quando a gente vai para a escola e tem a instituição que maravilhosa, que eu vi lá, que aprende English, Spanish, português, tudo. E aí, lá você vai aprender o ABCD. Só que aqui na igreja, nós que somos transformados, nós aprendemos o obedecer. Quem entendeu essa? Nós só deixamos de ser criaturas para ser filho quando a gente é obediente. Quer uma igreja que cresça forte? Seja uma igreja obediente à liderança. Ah, mas eu não gosto quando passa. Obediência é você obedecer quando você não gosta. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que obedeceu ao seu pai. E por isso que ele obedeceu ao pai dele, nós estamos aqui sentadinhos nessas almofadas maravilhosas, com esse telão gigantesco, esse negócio de acrílico. Ele estava suando sangue. E aí ele disse: pai, passa esse cálice aí. Mas que seja feito a sua vontade. E sabe o que ele fez ali? Ele mostrou o princípio da obediência, mesmo quando eu não quero. Se você for obediente, a sua família será feliz e harmonizada. Obediente a quem? Ao alicerce que é Cristo da sua família. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Maravilha. Agora nós vamos falar com os adolescentes e os filhos. Só um adendo. Flávio, você está falando de marido, mulher? Eu sou viúvo. Eu sou separado, eu estou sozinho, não tenho marido. Presta atenção. Se você não tem marido, se você não tem filho, seja um líder espiritual para você fazer aquilo com o qual o grande comissão e o grande mandamento nos ensinam. Faça um discípulo. E ali você vai ser um pai na fé, uma mãe na fé dessa pessoa. Quem entendeu isso? Obediência. Não sou eu que quero que vocês façam discípulos. Está ali no Novo Testamento. Então, se vocês começarem, como eu, entender que a vida não é só um rolê, que nós temos nessa terra obrigações que Deus nos manda fazer. Deus fala assim, ó, eu só vou juntar num só. Ama a Deus com toda a sua força, seu entendimento. E olha um para o lado aí, ó. Eu amo você como a mim mesmo. Eu amo você como a mim mesmo. Pastor, eu amo você como a mim mesmo. Pai, é fácil demais.
Aí a Bíblia fala assim, mas difícil é amar o seu inimigo, não é? Aí sim você vai colocar em prática o que é o amor. Porque o amor não é fácil, mas tudo ele suporta. O amor, ele é forte. O amor, tudo crê. Mas ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse atitudes, ainda que eu queimasse meu corpo, sem entender que esse amor é uma pessoa, não vale de nada. Sabe quem é essa pessoa? A pessoa do amor é Deus. Porque quem conhece o amor, conhece a Deus. Porque Deus é. Agora, o nosso baterista, fala o seu nome, excelentíssimo. O Isaac, nome de crente. O Isaac, Jacó, Abraão, os patriarcas. O Isaac falou facilmente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fica fácil um Deus morrer por você, para você tá se dando bem. Agora eu quero saber quem tem coragem de abrir em 1 João 3,16. Quem tem coragem aí? Abre a Bíblia aí, 1 João 3,16 e lê alto, levanta e lê alto. Eu quero ver se você tem coragem de ler esse versículo e praticar ele. Porque é fácil ler João 3,16. Deus morreu por mim, estou de boa, se eu quiser ou não, achando que tenho livre-arbítrio, livre agência, achando que você é de você mesmo, mas eu quero saber se em 1 João 3,16 você consegue manter essa tese. O que está dizendo do amor aí? Eu quero um jovem levantando, um jovem ali, aquela princesa ali, qual é o nome dela? Indica aí. Não, essa é muito pequena, ela ainda não fala inglês. Aqui no instituto, né? Lê alto aí. Agora fala bem alto. Nós, bem alto mesmo, assim, nós, bem alto, hein? Vamos ver. Nós. Deus zebra. Estava fácil enquanto Deus morrer por mim, né? Agora, eu dar a vida pelo Zé? Ah, não. É ao vivo. É ao vivo. O evangelho, ele é puro e simples, mas não é brincadeira. É um posicionamento. O que determina a eternidade com Deus e sem Deus é a responsabilidade das suas atitudes. Olha, eu não tenho medo do inferno, mas eu vou falar uma coisa. Ele é terrível, ele é horrível, porque Deus não está lá. É para a gente chamar atenção, gente, não é brinquedo. A vida não é só um rolê. Eu estou falando, a minha esposa estava comigo até 2021, não está mais. A vida não é só um rolê. É decisão, pastor. E todos vocês aqui tomaram a melhor decisão. Sabe por quê? Porque vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas, adorando o Deus verdadeiro. Uma salva de palmas a esse Deus. A igreja não salva, mas os salvos estão aqui. Mas você é salvo se você fizer alguma coisa? Se eu falar que sim, o pastor já não traz mais eu aqui, né? Vai lá ver, lá nas perguntas de Westminster, que não funciona desse jeito. Porque o dom gratuito de Deus é a salvação. Mas quem é salvo é tão maravilhado em ter um relacionamento com Deus tão perfeito, que todas as suas atitudes corroboram para demonstrar esse amor desse Deus. Então, se você vê uma pessoa toda sincera na presença de Deus fazendo bem, você pode ter certeza que essa pessoa, ela está na presença daquele único Deus que salva. Amém? E aí, quem é filho, levanta a mão. Agora é com você, é o terceiro ponto para a gente encerrar. Pais, não irritem seus filhos. Olha os jovens dando glória a Deus. Fala glória a Deus aí. Mas depois a paulada vai para vocês, tá? Calma aí.
Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo as instruções e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Efésios 6:4 diz isso. Agora, os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos filhos. Só que tem dois aspectos, presta bastante atenção aqui, pais. Tem dois aspectos que causam a ira nos filhos. O primeiro aspecto é a falta de educação. Você sabia disso? Porque lá em Provérbios 29:15, o que está escrito lá em Provérbios 29:15? Lembra lá, ó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E tinha alguns que Davi, quando era sábio, escreveu Provérbios. Quando deu zebra, escreveu Eclesiastes. É isso mesmo, gente? Quem lê Bíblia aí? Salomão? Ó, tá lendo Bíblia. Não deixou eu errar. Isso foi a pegadinha, viu? Ela não caiu. Os jovens estão tudo perdido aí, ó. Foi Davi que escreveu Salmos? Quem foi? Só ela aqui avisou. Tá vendo? Perfeito. Então, a sabedoria não é o que você faz. A sabedoria é quem você é. Provérbios 5:17. É o temor a Deus, o princípio dela. O temor a Deus, jovens, filhos, o temor a Deus é o princípio dessa sabedoria. Mas Efésios 6:4 diz que os pais não devem, aí no caso, provocar a ira dos filhos. E lá diz que a instrução tem que criar conforme a admoestação, porque pais não irritem os seus filhos, antes criem-os segundo as instruções e o conselho do Senhor. Pais, onde está o conselho do Senhor? Na Super Nani? É? Está aqui, ó. Você pega a princesa que é a Angélica, é isso? Angélica, você sempre é bonita assim todo dia? Todo dia? A Angélica, ela está vindo aqui, ó. Aí ela olha para copiar os seus pais. Se ela vê os seus pais orando, o que ela vai fazer? Já viu aquela criancinha que os pais estão assim, aí ela está assim? Aí o pai está lendo a Bíblia, ela está assim, ó. Só que tem um lá que também o pai está dando um tapa na mãe, ele também. Porque os filhos são os nossos imitadores, assim como nós temos que ser imitador do nosso pai. Entendeu? Então aqui, filhos, existem aqui esse princípio. Dois aspectos que podem causar essa ira. A falta de educação em Provérbios 29:15 diz que a vara da disciplina dão sabedoria à criança, entregue a si mesmo. Gente, se você não corrigir os seus filhos, ele vai estar entregue a ele mesmo. Já vi uma criança lá no shopping, jogada no chão, que o pai está arrastando ele assim, ó. E a criança esperneando. Ali é uma criança sem disciplina, tá? E a Bíblia também fala de uma outra questão. Não devemos exagerar na disciplina. A gente tem que disciplinar, mas também a gente não pode exagerar. Tudo isso para dizer que nós não devemos levar os filhos à ira. O que leva o filho à ira? Primeiro, a falta de educação. E o segundo, o exagero na educação. A Bíblia diz que se você castiga o seu filho, há esperança. Só que não exceda em ponto de matá-lo. Está escrito na Bíblia. Só que assim, ó, a educação envolve esse aspecto. A instrução formativa e a disciplina corretiva. O grande problema, meus amados, é que a gente quer corrigir sem ensinar primeiro. Como você tem condições de corrigir seu filho, porque ele xingou alguém, porque ele não leu a Bíblia, se você não ensinou? E ensinar não é falar. Lembra que eu falei? Quantas vezes seu filho se pegou vendo você ministrando sua esposa? Quantas vezes ele viu você, antes de almoçar, agradecer a Deus pelo pão? Quantas vezes ele viu você, na hora lá que o seu patrão pediu alguma coisa, e você fala mal desse patrão na presença dele? Quantas vezes você, mesmo não querendo uma disciplina vindo dos seus líderes, e você falando assim, eu estou sob a missão, eu respeito. Porque ensinar os filhos
não é apenas com palavras, é a ti. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda ela estará velha e não vai desviar dele. Essa é a instrutiva. Agora, a corretiva é a vara. Só que a criança precisa saber o que é errado antes de ser corrigida pelo erro que cometeu. Às vezes a criança está apanhando, não sabe por quê. Pai, eu estou apanhando aí, mas por quê mesmo? Porque você mentiu, mas você pediu para eu mentir. Lembra? Então, nós devemos ensinar o caminho. Sabe o que é ensinar o caminho, gente? É eu pegar a Angélica, né? A Angélica, ela não anda assim, ó. E a Angélica anda assim, a gente anda assim, não é? Ó? Mas a Angélica anda assim, né? Ensinar o caminho é conseguir andar o passo que ela está dando. Então, filha, o Senhor é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Por isso, filha, você precisa de um Salvador. Porque nós, sem Cristo, nós estamos fadados ao pecado. Mas tem de bom ânimo, tá, Angélica? O nosso Deus morreu por você. E sendo assim, nós vamos estar lá no céu juntos daqui a um tempo. Porque Ele preparou lugar para nós. Porque na casa do Pai tem muitas moradas. E sabe de uma coisa? Deus amou o mundo de tal maneira. Foi assim que o Isaac falou lá na igreja. Não é verdade? Esse é o plano de amor que Deus tem para mim e para você na sua família. E para nós encerrarmos, a palavra de Deus diz que a obediência dos filhos é o que mostra se ele vai ser feliz ou se ele vai ter longevidade. Lembra do A, B, C, D? E que agora nós aprendemos como filho a obedecer? Então, filhos, sejam obedientes. É isso que vai diferenciar eu e você de uma criatura. E nos tornaremos filhos de Deus. Porque os filhos, eles reconhecem a voz do seu pai. Porque ele obedece. Esses 3 pilares que nós aprendemos. Primeiro, nós falamos do amor sacrificial ágape. Depois nós falamos da submissão em respeito. Então nós aprendemos sobre o amor ágape. Então, se Deus não estiver na nossa família, ela não vai prosperar. Agora, se Deus estiver nela, você vai viver uma vida plena. Mesmo sofrendo desafios. Mesmo sofrendo aflições. Tem de bom ânimo, o alicerce é Cristo. Se a família estiver por nós, se Deus estiver por nós, quem será? Então, se Deus estiver nessa família, o amor prevalecerá. Se Deus estiver nessa família, você estará sobre a missão de Deus que deu ao seu marido, a seu filho na fé. E filhos, obedecei, para que você seja feliz e viva bem. Então, nós, filhos, nós, marido, nós, esposa, nós, irmãos em Cristo, que possamos entender que Deus, Ele existe para que nós possamos glorificá-lo. E Ele é eterno. Eterno é algo que nunca teve início. Eternidade estaremos com Ele, por toda a eternidade. Mas a eternidade começa aqui na sua família. A eternidade começa aqui, porque você não vai o conhecer quando você estiver do outro lado. Você já o conhece, você já o obedece, você já o ama e você já o respeita. Se você entendeu isso nessa noite, você, marido, vai ser o sacerdote, vai ser o amor sacrificial por essa igreja. Por essa esposa. Mulher, você vai estar sob a missão dessa igreja, sobre a missão desse marido. Filhos, que somos todos nós vamos ser obedientes a Deus. Sabe o que Deus quer de nós? Que nós possamos professar as boas novas. A dizer àquele que está perdido, sofrendo aflições, dizer assim, ó, Deus te amou e eu também. É só Ele que tem palavras
de vida. Para onde irei eu? Eu não tenho para onde voltar, se não for para os braços de Deus. Isso é o amor de Cristo. E aí, pastor, eu peço a liberdade de fazer um apelo à igreja. Meus amados, eu gostaria, em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Você sabia que se você sair daqui, só escutar isso e não praticar, não valeu de nada, você perdeu seu tempo? Perdeu seu tempo. Era melhor ter assistido Netflix. Agora, esse é o apelo. Pratique isso. Hoje é o dia de perdoar. Se você tem algo para esclarecer, esclareça e peça perdão. Hoje é o dia de abraçar. Abrace. Abrace essa pessoa que está do seu lado. Hoje é o dia de se relacionar. Fale, eu quero ser seu irmão, eu quero ser seu amigo. Hoje é o dia de acolher, acolhe esses jovens. Acolhe essa liderança. Porque essa igreja está cheia de jovens, porque a liderança tem visão. Eu tenho esse apelo, pastor. Eu gostaria, em nome de Jesus, que vocês praticassem isso. Pratique essas verdades. E aí eu prometo, você pode vir me cobrar, que você nunca mais sentirá fome e sede, porque o pão e a água da vida está com você. O pão e a água da vida faz parte da sua família. E sabe de uma coisa? Deus está na sua família. Deus é o alicerce da sua família. E aí abundância em amor, em alegria, em paz e harmonia. Eu peço em nome de Jesus o meu apelo. Pratique essas verdades eternas. E com certeza, nunca mais a sua família será a mesma. Ela será sim um farol, uma referência, um farol no meio da escuridão, para aquelas pessoas que precisam ter referência de que é um Deus na família. Toda honra, toda glória, toda autoridade, hosana, aleluia, seja dada a Deus. E que eu diminua e ele cresça para a glória dele mesmo. Uma salva de palmas para esse Deus da sua família. A esse Deus que agora é o alicerce dela. E que você diz, eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos. E agora a última vez, eu e minha casa serviremos. Glória a Deus, obrigado pastor. Foi um grande privilégio. Amém. E a vocês, pratiquem em nome de Jesus.